Oi! Este é o Manapê. Eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Mari e a gente tá aqui hoje para falar sobre o nosso primeiro curta, o She's Living Home. Se você ainda não assistiu ele tá no link da descrição. Vai lá e assiste primeiro antes de assistir esse vídeo. O curto She's Living Home foi feito para a disciplina de linguagem audiovisual do primeiro semestre da faculdade. A gente fez ele com um grupo incrível de mulheres e o Eduardo. Eu com o roteiro, a Bruna com a produção, a Fernanda na direção de arte, a Aline direção, o Eduardo fotografia e a Mayumi na montagem. Nesse vídeo, eu e a Bruna a gente vai falar um pouco sobre como foi a experiência de produzir e escrever um roteiro para um curta ainda na faculdade. Nossas gravações aconteceram no final de semana, tendo em pensamento que a gente ia precisar de um outro final de semana para gravar todo o nosso curta. Acabou que a gente precisou só de um final de semana e deu no que deu. Foi nessa gravação que a gente percebeu que nunca você deve gravar um curta, ou um filme, ou qualquer coisa audiovisual, sem ter um roteirista perto de você. Eu não estava presente nas gravações, o que significa que o resto da equipe teve que decifrar grande parte do que estava no roteiro. Hoje em dia eu sei disso, mas na época eu achava que era o melhor roteiro do mundo. Só que grande parte das ideias elas estavam todas na minha cabeça e muito pouco no papel. Então ele estava muito mais confuso do que a gente previa que estaria. Foi um pouco complicado gravar sem o roteirista. A gente vai falar de cada cena individualmente, mas o que a gente chamar de cena 1, no curta que foi colocado antes, pode ter sido a cena 2 ou ter sido a cena 3, que na hora de exibir o curta, a gente achou que seria melhor fazer do jeito que ele tá, mudando a ordem das cenas, pra deixar ele mais legal. Fui eu que escrevi o bendito do roteiro, que nunca chegou a ser gravado por completo. E eu não culpo ninguém por isso, a não ser eu mesma. Dentre algumas das ideias mirabolantes que eu tive, uma delas foi gravar uma cena dentro de um carro, sem um steadicam, sem alguém que soubesse dirigir no grupo, sem orçamento. Então, assim, uma série de coisas que a gente vai falar aqui que impediram essas cenas de acontecer por completo. Outra coisa legal para falar sobre o roteiro é que, como ele foi gravado por uma disciplina da faculdade, a disciplina de linguagem audiovisual, a gente tinha algumas regras de como fazer esse curta. Uma delas é que ele tinha que ser baseado num quadro do Ismael Neri. E foi ele que me deu a ideia original do curta. Tem até uma cena que a gente faz referência à ideia de corpo se dissociando de alma, que é o tema do quadro. Ok, essa cena ela foi fácil de entender e por isso ela tá gravada exatamente como ela tá escrita no roteiro. Mas o que acontece? Ela não é a cena 1, que nem tá no roteiro. Mas isso foi mudado na hora da edição, na hora de fazer a montagem. E muito obrigada, Mayumi, por isso. Porque deu um ritmo completamente diferente pro curta e que deu vida, uma outra vida pro que a gente gravou. O que falar da nossa queridíssima cena 1? Quase tudo. Começando pelo fato de que, incrivelmente, ela foi a nossa primeira cena a ser gravada e a gente corria contra o tempo para tentar gravar ela. Por quê? Porque a gente queria usar a luz natural do quarto. Só que o dia estava nublado e não dá. Não dava pra usar a cena do quarto, porque a gente não tinha experiência com filmagem antes e a gente queria fazer uma coisa que não dava. O que aconteceu? A gente perdeu a luz natural. Mas acabou que tiveram muitas histórias legais pra gente contar sobre essa cena 1. Primeiro, a nossa corrida contra o tempo, em vão, pra tentar pegar a luz natural, que a gente conseguiu? Claro que não. Segundo, quase 5 pessoas presas assim, juntinhas num cantinho,
porque estava tentando não aparecer na câmera e nem tentar bater na pessoa que estava gravando, porque o quarto era pequeno para 5 pessoas. Na verdade, 5 pessoas amontoadas, uma pessoa na câmera e a atriz. Então, 7. E imagina, 5 pessoas amontoadas, sempre do lado oposto da câmera. Mas deu certo. Vamos combinar que deu certo. A cena 1 foi gravada com outras cenas também que aparecem no quarto, que a gente vai falar daqui a pouco. Essa cena, ela não chegou a ser filmada, mas ela foi substituída e não tem nenhum prejuízo da história. Nossa cena 2, como vocês viram pelo que a Mari falou, ela não existiu. Por quê? Simples. Não tínhamos ninguém que sabia dirigir na época e acabamos que decidimos improvisar com o que a gente iria fazer. A gente decidiu fazer a cena em que ela sai do elevador e vai para o seu carro. Como foi feita essa cena? A gente estava saindo do lugar que a gente fez a cena 1, que é a do quarto, que eu falei antes, e a gente viu o elevador. Aí a gente falou, por que não fazer ela saindo do elevador? Aí a gente foi lá, todo mundo deixou as coisas no meio do hall do elevador e a gente começou a gravar. Gravamos a cena da menina do elevador e aí foi pra cena do carro. Mais uma cena que foi substituída. E foi muito melhor assim. Porque a cena que eles filmaram deu um outro clima pra história. E acabou virando, tipo, o ponto central do curta. A cena 3 foi outra cena transformada. E pra ela, a gente decidiu trocar pela cena em que a garota tá andando no corredor, que é quase a cena que mais aparece no curta. A cena 3, ela foi feita no segundo dia, que foi o dia que a gente tinha separado para todas as cenas externas, que são as cenas fora de lugares fechados. E a gente teve um leve acontecimento que, felizmente ou infelizmente, foi a chuva, que começou a garoar no dia e tinha todas as cenas externas pra gente fazer, mas isso não impediu que a gente gravasse todas as cenas. Essa cena é a que faria alusão ao quadro do Ismael Neri, que nem a gente falou no começo. Na minha cabeça a ideia era genial, mas na hora de passar isso pro papel é que foi muito difícil. Era muito complicado colocar em palavras tudo aquilo que eu tava pensando pra imagem. E eu acho que uma das razões pelas quais deu tão certo a cena foi porque foi a cena que eu mais discuti com a Aline, que foi a nossa diretora, e quem fez a decupagem. Decupagem, pra quem não sabe, é quando você pega uma cena e divide ela em planos. E você pensa como você vai gravar cada plano, imageticamente. Tipo, você pensa o enquadramento desse plano e tudo mais. A cena da fachada do hospital foi uma cena complicada. Começando pelo fato de que as pessoas que estavam no hospital começaram a olhar pra gente, tipo, achando, o que esses malucos estão fazendo aqui? Sabe? Tipo, não vieram pro hospital, o que eles estão fazendo aqui? E porque a chuva parecia aumentar cada vez mais e o nosso tempo indo embora. Eu não culpo as pessoas que estavam olhando pra gente, porque se fosse eu no lugar delas, eu também olharia. Porque imagina comigo, uma pessoa segurando a câmera, gravando uma outra pessoa andando pro hospital.
com mais uma outra pessoa com guarda-chuva em cima da câmera para cobrir a câmera para ela não molhar com a chuva que tava tendo. E mais 2 pessoas atrás, tipo assim, vai, vamos ver se tá bom, vamos ver se tá bom. É óbvio que você ia olhar, né, gente? Não tem como não olhar. Acabou que a gente desistiu do guarda-chuva e a atriz foi na chuva mesmo. Só colocamos o guarda-chuva na câmera porque, né, melhor prevenido que vai que a gente perde a câmera na gravação, né? Não ia ser muito legal. Essa era a cena que ia deixar na cara a relação da personagem com crianças. Pra quem ainda não tivesse sacado na cena com o macacãozinho de bebê no começo do filme. Mas ela não aconteceu. A gente pode dizer que ela foi substituída por uma cena sem querer que foi gravada quando a personagem tá andando no corredor do hospital e passa um casal com um bebê. E aí o casal olha tipo, muito direto pra câmera e a atriz acaba encarando o bebê também. Enfim, a gente meio que sem querer substituiu uma cena pela outra. Cena 5. O que dizer dessa cena? Só que ninguém lembrou que de sábado e de domingo não tem escola aberta. É isso, gente. Então a gente não tinha o que a gente queria, que era a escola e os alunos. Então ela realmente não existiu. No roteiro isso já tinha aparecido, mas no curta é a primeira vez que aparece a estrela. A cena da praça, ela era mais uma pra deixar clara a relação da personagem com criança. Só que isso não aconteceu porque não tinha criança na praça no dia. Mas mesmo assim a cena ficou bem legal, porque ela serviu pra introduzir então o elemento da estrela, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre. A cena da praça foi quase igual ao que estava no roteiro. A única coisa que mudou foi a forma como seria visto o nosso símbolo e a questão de que estava garoando e que não tinha criança como estava escrito no roteiro. Porque garoando a criança não vai sair, certo? Não rolou de gravar na igreja, porque a igreja estava fechada no dia. Mas a cena acabou ficando bem interessante enquanto uma externa. A estrela aparece aqui também, e é nessa cena que a personagem desiste de fugir da estrela. Ela só aceita. A cena da igreja foi uma das nossas maiores decepções por conta da produção. Logo eu. Porque a gente tinha certeza que a igreja ia estar aberta de domingo. Só que quando a gente chegou lá para ver a igreja, ela estava fechada. Aí vocês devem estar se perguntando, mas Bruno, que cena de igreja que você está falando? Pois é, a cena da igreja é a cena em que a garota está sentada num calçadão. Ali era uma igreja. E a gente falou o quê? A gente não tem a igreja aberta, então a gente vai gravar com o que a gente tem. Certo? Certo. Então a gente colocou a menina sentada na escadaria pensando, deu ruim. Essa cena, ela era um último recurso para quem não tinha entendido ainda a relação da personagem com crianças ou com bebês. É a cena dela pesquisando um macacão no Google, procurando roupinha de bebê no Google para comprar, enfim. A cena gravada, ela ficou bem parecida com a cena escrita, porque ela também estava tranquila de ser entendida. A cena 9, da personagem procurando a roupinha de bebê no site para comprar,
Foi uma das cenas fáceis de fazer, foi feita no primeiro dia, quando a gente gravou todas as cenas do quarto. A única coisa difícil foi que, neste momento, a gente decidiu seguir o roteiro. E no roteiro estava escrito: a menina pesquisa uma roupa de bebê da cor amarela. E a gente falou: bom, vamos seguir o roteiro e falar roupas de bebê na cor amarela. Vamos pesquisar no Google roupas de bebê na cor amarela. Mas por quê? Sendo que a nossa roupinha de bebê era camuflada. Por quê? A gente não pensou nisso na hora, mas a gente pensa nisso depois. Mas então a gente teve uma super batalha de escrever no Google roupinhas de bebê amarelas para tentar achar um site como se ela estivesse comprando a roupa amarela, sendo que a nossa roupa era camuflada. Sem necessidade, certo? Certo. Essa última cena, ela era só pra gente perceber como depois dessa via crucis toda que a personagem faz, ela termina em paz. Mas ela acabou não sendo a última cena. E entrou no hall das cenas da personagem só se assustando com a estrela e fugindo. E talvez tenha sido melhor desse jeito, porque entra naquele rolê da montagem que a gente falou lá atrás, que acabou sendo completamente diferente do que estava escrito no roteiro, e foi muito melhor desse jeito. A cena da garota de frente para o hospital foi gravada junto com a outra cena do corredor, que vocês mais veem nesse curta, e a cena em que ela está sentada no banco com as pessoas olhando. Nessa cena, o único problema foi que a gente gravou tantas vezes, mas tantas vezes, que o nosso símbolo acabou se desfazendo. E aí vocês me perguntam: que tanto de símbolo é esse que a Bruna e que a Mari não param de falar? Vem comigo que eu te explico. Provavelmente, muitos de vocês não perceberam os símbolos, ou se perceberam, não devem fazer ideia do porquê que eles estavam nas cenas. Falei várias vezes de uma estrela que aparece desenhada num post-it, mas por que uma estrela e por que ela fica aparecendo? A única coisa que a gente sabe com certeza no curta é que a gente tem uma menina e que ela tá grávida. O que acontece com essa gravidez a gente deixa totalmente aberto para especulação. A estrela, ela representa essa situação sobre a qual a personagem ainda tá confusa sobre. Então, toda vez que a estrela aparece é quando a personagem tá pensando sobre a gravidez. E ela fica confusa com isso. E ela tá tentando fugir disso tudo. E por isso da estrela. Além do nosso símbolo principal, que foi falado pela Mari, a gente também teve um outro símbolo que foi colocado bem depois, que é o guarda-chuva branco. Se você for ver, nas primeiras cenas, não tem nenhum guarda-chuva branco. Agora, se você for ver a cena em que ela está na igreja, ou que ela está no balanço, aparece o guarda-chuva branco. Por quê? A gente decidiu colocar esse símbolo. Muitos podem falar que foi porque a gente estava cansado e começou a divagar sobre as coisas do curta, mas a gente estava com o guarda-chuva branco porque começou a garoar no segundo dia.
e a gente precisava de um guarda-chuva para cobrir a câmera. Quando começou a parar de garoar e não precisava mais do guarda-chuva, a gente falou, por que não usar ele? Porque o guarda-chuva é branco, diferente, bonito, e branco lembra paz, branco lembra esperança. Por que não colocar o guarda-chuva branco mostrando uma esperança da garota na cena? E aí a gente decidiu colocar e ficou. Esperamos que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Beijo! Isso foi o que aconteceu nos bastidores do X Living Home. Não se esquece de ativar o sininho e é isso.